Olá a todos, eu sou o Petrus Evelyn, este é o canal O Piauiense. Hoje nós vamos iniciar uma série de vídeos publicados de manhã cedinho, analisando as notícias do dia de todos os meios de comunicação, ou dos principais meios de comunicação do Piauí. E vamos começar aqui nosso vídeo analisando o 180 Graus, que é um dos primeiros portais do Piauí. Ministério Público do Piauí ajuiza ação pedindo a suspensão, com C cedilha, de itens do edital do concurso da PM do Piauí. Suspensão. Gente, uma das principais coisas que eu já critiquei, que eu critico no jornalismo piauiense, é o péssimo português que tem os jornalistas. Eles não estudam, não gostam de ler. O Ministério Público, por meio de tal. Isso aqui, esse tipo de notícia aqui, fonte do Ministério Público, é apenas uma repetição, uma cópia lá do release enviado pelo Ministério Público. Então não vale a pena nem olhar, não. Mas enfim, o que fica marcado é que a suspensão. Eu acho que o 180 Graus não merece nem que a gente continue lendo ele depois dessa cedilha aí. Muito fracas as notícias. Eu quero voltar bem aqui no 180 só pra... essas notícias aqui, no cantinho aqui, são notícias pagas. Gessivaldo, Júlia Arcoverde, Gessivaldo de novo, doutora Marina. Então, assim, toda notícia, por exemplo, Flávio Nogueira defende a criação. Isso aqui são notícias pagas. Toda notícia que você vê elogiando um político tem algo por trás ali. Fundação, aqui estamos no meio norte agora. Fundação Municipal de Saúde, Teresina atinge quase 80% de cobertura vacinal contra a Covid. Aqui nós sabemos que recentemente nós denunciamos, na verdade, que Amadeu Campos soltou elogios rasgados para a gestão, e é isso aqui, que está levando, é um complemento daquele elogio, né? Nós sabemos que Teresina está numa situação muito perigosa, faltando insumos nas unidades básicas de saúde. A gestão da Fundação Municipal de Saúde, que foi muito elogiada no início, quando escolheram o nome do Gilberto Albuquerque, é uma gestão muito falha, muito problemática, inclusive na vacinação. O Teresina já esteve já foi a última capital do Piauí na vacinação por idade. Vamos ver mais notícias aqui. Trabalhadores na 6 de dezembro já podem sacar o auxílio, o ESP. Gente, aqui parece, essas notícias da Meio Norte aqui, Brasil Registro, não sei o que, parece assim, o portal piauí.gov.br. São apenas com fuxicos, né? É o portal do Piauí, do governo do Piauí com fuxicos. Não existe uma única notícia aqui que seja uma denúncia ou algo grave, nada. Quando tem algum interesse. Piauí teve maior aumento de óbitos do Covid dos últimos 10 anos devido à Covid, né? Teve o maior aumento de óbitos dos últimos 10 anos. Avenida, não sei o que. Olha, não tem uma notícia interessante. Black Friday. Comércio centro funcionará até 18 horas neste sábado. Beleza. Vamos para cidadeverde.com. Gente, depois do suspensão com C cedilha, não tenho nem cabeça mais para fazer esses vídeos aqui. Operação Vetos apura 105 denúncias de maus tratos a idosos. Vamos dar uma olhadinha aqui, beleza. A Delegacia de Proteção a Idosos da Polícia Civil, Operação Vetos, a delegada conversou com a Cidade Verde, segundo balanço, houve 2, etc. Aqui é uma notícia de polícia, né? Vamos focar aqui. Imagens revelam que jovem que estava em coma teve surto. Vamos dar uma olhadinha aqui. A investigação do Departamento de Homicídios aponta que Conceição de Maria, jovem que perdeu o bebê e segue internada, sofreu um surto. Olha, as notícias do Cidade Verde, elas são também assim, me incomoda muito a falta de denúncias, de escândalos. Ela como se fosse uma Meio Norte mais bonitinha, né? Mais organizada.
Condenado no Piauí, veja que quase não tem notícias políticas. Filha do piloto quer processar a CEMIG por acidente de avião. Só irrelevância. Vamos no GP1, que de vez em quando o GP1 tem uma notícia mais ou menos. Não existe pressão do PSD, diz Georgiano sobre indicação do vice. Aqui a gente vê uma queda de braço, e aí o GP1 ele é especialista nisso, ele funciona como um hino de recado de políticos. E aí, esse tipo de notícia aqui, não existe pressão do PSD, diz Georgiano sobre indicação do vice, que é sobre a briga entre o Júlio César e o Temístocles para ver quem vai ser o candidato a vice de Wellington Dias. O GP1, ele é o que mais faz isso daqui. É o cara que manda o recado entre políticos. É o portal GP1. O deputado Georgiano, mais uma vez, reiterou o interesse de compor a chapa majoritária, indicando, mas não faz. Existe uma pressão grande, inclusive com críticas de que está havendo chantagem do PSD para que eles façam parte da candidatura majoritária, sendo vice do Wellington Dias ao invés do Temístocles Filho. Em entrevista, o presidente da Alep, Temístocles, voltou a falar que o MDB tem a maior bancada e por isso deve indicar o vice do pré-candidato Rafael Fonteles, que seria ele próprio. O líder MDBista afirmou que só existe uma vaga de vice, obviamente, dando a entender que um dos partidos deveria abrir mão da indicação. Ao ser questionado se haveria a possibilidade do PSD desistir da vaga, Georgiano voltou a defender a causa. Como eu falei, não sei o que, é uma decisão que não cabe a gente, o governador é o grande comandante desse processo, o prazo para a definição de qual sigla deverá compor e tal. Os jornalistas do Piauí, eles consideram que esse tipo de fulano falou isso, isso aí é jornalismo político. Aí fica assim, um dizendo o que o outro falou. Vamos ver essa daqui do senhor Fábio Abreu. Essa aqui é de ontem à noite, né? Publicada ali, 8 horas da noite. PL do Piauí discute na próxima terça impacto da filiação de Bolsonaro. Qual é o imbróglio dessa confusão? Bolsonaro provavelmente vai se filiar ao PL. O PL apoia o Wellington Dias no Piauí. E o PL tem o Fábio Abreu. Major Diego é um grande inimigo de Fábio Abreu. E o Major Diego disse que vai para o partido que o Bolsonaro for. Já pensou Major Diego e Fábio Abreu no mesmo partido? Com o aval dos líderes dos diretórios de todos os estados, inclusive do Piauí, para a filiação do presidente Jair Bolsonaro ao PL, agora será um momento de muitas discussões. No Piauí, o partido, que é presidido pelo deputado Fábio Xavier, um grande aliado de Wellington Dias, vai se reunir na próxima terça-feira para avaliar o impacto dessa decisão nas estratégias para as eleições de 2022. A informação foi repassada ao GP1 nesta quinta-feira pelo deputado Fábio Abreu. E o que está acontecendo aqui nessa questão? O senhor Valdemar Costa Neto, ele já avisou o seguinte, olha, em alguns estados está liberado o apoio a quem vocês quiserem, inclusive no Piauí. O Bolsonaro parece que não se importou com isso, parece, a princípio. Por quê? Porque o Piauí representa apenas 1,5% do eleitorado do Piauí, do Brasil. Então é uma porcentagem muito baixa e que altera pouco. Só para você ter uma ideia, por exemplo, Fernando Henrique Cardoso, ele nunca veio no Piauí. Ele nunca fez campanha no Piauí. Fábio Abreu. Então, vai ficar uma situação muito constrangedora, né? Uma situação muito complicada. O sujeito tá no partido do presidente, apoia o PT. Vai ficar muito esquisito, principalmente para o Major Diego. De acordo com ele, preliminarmente, mesmo com a entrada de Bolsonaro, vai permanecer o acordo de autonomia do PL para continuar aliado ao governador Wellington Dias. Parece que o Bolsonaro ele só exigia alguns estados maiores, alguns estados que têm mais relevância no cenário nacional. O presidente nacional do PL informou ter recebido carta branca dos diretórios estaduais nesta quarta-feira para mexer em alianças regionais e facilitar a afiliação do presidente. Um dos principais pontos entre a cúpula é justamente São Paulo, maior colégio. Então o Bolsonaro quer, na verdade, esses grandes colégios eleitorais. O Piauí não está entre eles. E eu acredito que vamos ficando por aqui. Vamos ver se tem mais alguma notícia relevante. O Tribunal de Contas bloqueia contas de 3 prefeituras e 7 câmaras do Piauí.
Ah, mas e aí você não vai mostrar isso daí não, que o TCE... Amigo, jovem mancebo, aprenda o seguinte: aprenda a analisar políticas e ações de políticos pelos resultados e não pelas intenções. Bloqueou por quê? Vamos ver só essa aqui. O tribunal determinou o bloqueio das contas da Prefeitura de Luiz Correia, Sebastião, Valência do Piauí e das câmaras Paulistano, São Paulo, São Gonçalo, São José do Peixe, Município, Capitão de Campos, Itaueira e Antônio Almeida. As decisões dos conselheiros Jackson Veras, Kleber Dantas, Valtânia Maria, Kennedy Barros foram dados nos dias em relação às prefeituras e às câmaras. Os pedidos de bloqueio foram feitos pela Diretoria de Fiscalização da Administração Municipal em razão da ausência de encaminhamento dos documentos e informações relativas à prestação de contas do exercício 2021. Ou seja, é só uma burocracia. É só uma burocracia. Não fique pensando... Você nunca viu uma conta bloqueada ou reprovada no Piauí. Você vê ela aprovada com ressalvas que ele precisa consertar essas contas. É muito simples isso daí para os prefeitos fazerem. Os conselheiros destacaram que a ausência na prestação de contas dos aludidos documentos e informações importa em nítido desrespeito ao direito do cidadão de uma boa administração, além de provocar fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ao horário. Não que seja uma grande preocupação do Tribunal de Contas do Estado. Foi então determinado o bloqueio das contas até que os gestores encaminhem ao Tribunal de Contas todos os documentos e informações que compõem a prestação. Isso aqui é muita bobagem, é porque esses prefeitinhos aí do interior, esses prefeitos mais corruptos, eles também são muito desorganizados fiscalmente, na parte contábil. Então, nem o TCE consegue tolerar o nível dessas contas que são apresentadas aí. Mas essa foi a análise, é uma análise relativamente curta. Aqui o suspensão com C cedilha acabou com o meu dia. E aguardo vocês amanhã para analisarmos mais notícias dos meios de comunicação e dos jornais do Piauí.